Otávio, da GoLed, para poder falar um pouquinho para vocês aí sobre esse case também muito especial. Ele vai fazer a apresentação, fala um pouquinho da empresa aí, principalmente da sua jornada para todo esse público. Seja bem-vindo e salva de palmas, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje falando em Brasília, que geralmente a gente vai falar fora e falar em casa tem uma emoção diferenciada. Eu sou sócio e CEO da GoLed, cuido da área comercial da empresa e eu recebi aqui o convite do Sebrae, muita honra, de falar um pouquinho da empresa e eles me pediram também para falar um pouquinho do empreendedorismo. Diz que o público gostaria de saber como é que foi essa jornada nossa até chegar em alguns prêmios e está só começando, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu me perguntei quando eu fui convidado pelo meu sócio para a gente fundar a GoLed. Então, a primeira grande pergunta que eu fiz assim, qual é a motivação? E eu perguntava para ele, o que a gente vai fazer? E aí ele começou a explicar a ideia que ele teve, o que ele queria fazer. Então, para mim, sempre foi o desafio. É o inovar, é deixar um legado. Sim, tá. Se a motivação for dinheiro, ela começa errada. Você vai perder muito dinheiro antes de começar a ganhar. Então, você desmotiva no começo e você não vai fazer o que você quer. Segundo qual a tua coragem. O quanto você está disposto a ir em frente. Então, é vender o carro, é deixar de estar no final de semana com meus filhos no clube, é o quanto eu quero aquilo. Eu sei que aquilo vai dar certo, mas eu estou dedicando um tempo para fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo bem. Então, é um tiro no escuro. Então, a jornada é longa. Depois, qual a disposição? O quanto você está disposto a se entregar. A trabalhar de madrugada, ficar 4 anos sem férias, ou quando você tira uma semana para sair com a família, você está com o notebook e está lá na praia fazendo uma reunião com a Embratel, por exemplo. E a filha te puxando e fala, papai, vai. Mas você está ali falando e não, sem mostrar a câmera, mas está trabalhando. Por fim, também quem está contigo, quem está na tua jornada ali, quem são seus sócios. 2 coisas, você tem que confiar, ele tem que ter um diferencial. Assim, meu sócio está ali com a camisa do Batman, muito orgulho. Então, a gente tem um perfil muito diferente. Atuar com quem sempre vai concordar contigo, ou que tem o mesmo perfil, é complicado. Você tem que ter um contraditório. Tudo com muito respeito, com admiração, mas tem que ter um contraditório. Para você chegar e ver que o caminho... Porque às vezes você está no caminho muito errado. E aí o cara fala, não, vamos nisso. Lá na frente, às vezes é tarde para voltar e corrigir. Então, você tem que ter e confiar. Na mesma linha, quem são os seus parceiros? E aqui eu trago um parceiro importante aqui no Distrito Federal, que é o Sebrae DF. A gente está acostumado nesses eventos onde a gente vai, geralmente, quando vai falar de Brasília, a gente não vê ninguém. Eu fui conhecer o Alex há 2 semanas atrás. Você sempre vê empresas de São Paulo, empresas do Rio, empresas de Minas e empresas do Sul. Centro-Oeste, Norte e Nordeste é muito difícil. Então, o Sebrae dá esse apoio para te levar, para te mostrar para fora de Brasília. Isso é muito importante, porque você ir sozinho, você até vai, mas quando você vai com o nome, a chancela do Sebrae, a coisa fica diferente. E eles estão aqui para ajudar. Por último, quem te apoia? Tem momento que tudo dá errado. Vai tudo dar errado. E você chega em casa e... e agora o que eu faço? Minha motivação. Minha esposa, meus filhos. Bom, dito tudo isso, quando você está lá e hoje a gente está aqui falando no Sebrae de caso de sucesso, ninguém vai falar para você que foi sorte. Foi trabalho, dedicação e competência. Então, seguindo aquilo ali, serviu para mim. Não existe uma receita de bolo, mas seguindo, cara, receita de sucesso. E agora eu vou falar um pouco da GoLed. Então, eu falei do desafio. A gente tem um desafio simples, né? Transformar o mundo, um bloco de cada vez. E a gente vai. O Brasil, a gente está mudando. A gente tem uma linha de atuação que, seja governo, seja grandes empresas, todas elas têm essa mesma dificuldade. Elas querem combater fraudes, diminuir burocracia
e resolver problema de inconsistência de bases de dados. Hoje, a gente tem nos ambientes corporativos uma série de sistemas legados, de parceiros trabalhando naquele ecossistema, e tudo isso aí sendo gerenciado, sendo conectado através de APIs. A nossa proposta é gerenciar tudo isso com uma tecnologia revolucionária, tecnologia blockchain. Uma tecnologia que traz confiança, você está sabendo ali o que os sistemas estão fazendo, ela tem a transparência de todos terem a informação e toda a segurança de você não manipular um dado, de não apagar, de mudar. Você tem toda aquela cadeia ali, aquele livro-razão de acontecimentos, de transações, tudo registrado e sem poder modificar. E como que a gente faz isso? Imagina fazer isso, gerenciar essas APIs, trabalhar essa interoperabilidade entre diversos sistemas de diferentes empresas, de uma maneira que eu não precise digitar uma linha de código, que eu não precise ser um especialista na tecnologia para poder fazer as minhas interoperabilidades, que eu não precise jogar fora o que eu já investi, pegar meus sistemas legados, jogar fora, não, vamos fazer tudo do zero aqui. Que seja fácil, intuitiva, que não demore, que a gente consiga subir uma rede de 5 a 8 minutos, que não tenha lockdown, que eu não tenha que ficar com um único fornecedor ou uma única nuvem, eu posso fazer um Prime, posso mudar, e também não tem que ficar com a gente. Ele pode tirar a qualquer momento a minha plataforma e ele continua com a rede dele. Esse é o GoFabric. Essa é a nossa plataforma de orquestração de redes blockchain.
só um detalhe como que surgiu a GoLed. O Marcos é um amigo já há mais de 20 anos. Eu fui diretor de uma multinacional lá em bastante tempo. E o Marcos já tinha a empresa dele desde o começo. O projeto final dele virou uma empresa, e quem é de Brasília vai conhecer, era a empresa Aker de segurança. Foi o primeiro firewall nacional, vendeu em Angola, vendeu na Rússia, um monte de coisa. E ele era revenda de uma multinacional que eu era diretor aqui em Brasília. A gente se conheceu lá na década de 2000. E depois fomos mantendo contato, ele na empresa dele, eu fui para outras e tal. E em 2017, um amigo em comum, a gente estava conversando, e ele falou, eu encontrei com o Marcos, poxa, ele estava machucado, tinha sofrido um acidente. Eu falei, o que foi? Ele tinha pulado de paraquedas naquele dia que deu a geada ali em Goiás. Ele pulou e foi arrastado. Então, logo nesse dia... O anterior dele quebrou a perna, ele só perdeu o pedaço de trás da perna, né? Então foi bem tranquilo. Só isso, né? Foi só isso que ele saiu arrastando. Aí eu liguei pra ele, eu falei, cara, o que houve? Aí até fiz uma brincadeira e tal, mas o que houve e tal? Então ele, bom, queria conversar contigo, vamos tomar um café. E aí encontrei com ele lá de bermuda, tomando café ali no France Café do Brasília Shopping. Ele, tava pensando em você. Tive uma ideia, fui numa palestra no Banco Central, onde se falou de blockchain, muito criptomoeda, sistema financeiro. Cara, eu só me atentei para tecnologia. Em 2017 só se falava em criptomoeda e sistema financeiro como blockchain. Blockchain, Bitcoin, era a mesma coisa. E ele falou, a tecnologia é sensacional. Eu tenho uma ideia de abrir uma empresa para trabalhar com a tecnologia, mas não mexer com criptomoeda e no sistema financeiro. A gente trazer isso para o governo. Eu falei, era trazer processos mais enxutos, transparência, auditabilidade, combate a fraudes, tudo que a gente, como cidadão, a gente quer. Então eu ouvi aquilo, eu falei, cara, blockchain eu só ouço o pessoal lá da IBM, nunca vi igual cabeça de bacalhau. Aí eu confiava na competência, falei, eu entro, tinha acabado de levar um tombo, estava numa situação não legal, mas eu falei, eu conheço quem é o Marcos. Eu sei a competência dele, sei a honestidade dele. Então, vamos lá. E aí você tem que ter a coragem. Eu tinha acabado de receber um tombo, devendo dinheiro, estava reformando casa, fazendo um monte de coisa. Não tinha dinheiro para entrar numa empresa. O que a gente vai fazer? Mas a oportunidade era muito boa. Vamos com a cara e a coragem. Vamos lá, a gente confia. Excelente, excelente. Várias dicas interessantes. Veja que ele comentou essa importância do querer, né? Eu falo muito isso, Otávio, principalmente quando a gente trabalha com inovação, melhor do que ser e ter é você querer. Você precisa querer. Esse é o ponto. Olha a quantidade de informações que nós temos dentro desse espaço. Olha a quantidade de instituições que nós temos dentro desse espaço. Então basta você querer, buscar. E você falou um ponto super importante dessa conexão. Eu falo também que para a inovação, um grande input para a inovação são as conexões. E pode ser que o seu sócio é aquela pessoa que está sentado na sua direita, na sua esquerda, nessa plenária. Foi isso que você comentou. Outro ponto importante também é as oportunidades. Como que eu estou acompanhando essas tendências que estão acontecendo? Todo mundo está falando de blockchain. Todo mundo está falando de inteligência artificial. Agora todo mundo está falando de metaverso. E quem sou eu na fila do pão? O que eu estou fazendo em relação a isso? Primeiro, eu estou aprendendo mais sobre isso? Isso é o primeiro ponto. Eu preciso conhecer o que é para depois tentar fazer uma aplicação dentro do meu negócio, dentro da minha instituição, dentro da minha, faculdade, universidade, etc. Então, olha a importância de conhecer uma tendência, aplicar essa tendência e ser um dos pioneiros. Quanto tempo que vocês estão trabalhando nesse projeto? Então, cara, você deu uma aula aqui para a gente, eu costumo falar que é um MBA de gestão na prática, que em poucos minutos a gente consegue falar sobre gestão na prática, né? Que é aquele empreendedor que está trabalhando ali, que já passou por algumas dificuldades. Então, aproveitem, pessoal, esses momentos aqui para vocês fazerem conexões. Quando você se conecta, a possibilidade de você somar e você multiplicar é muito grande. Vai lá. Só mais uma coisa. Nessa trilha vai aparecer muita gente falando, isso não vai dar certo, muda isso, faz aquilo e tudo.
Ouça, aprenda, mas siga o teu coração, siga o que você estudou. A gente quase quebrou umas 3 vezes, mas era foco, sabe aquilo que não pode dar errado. Vamos aqui, aí chega um monte de, não, muda aqui que vai ser mais fácil, mais fácil. Os 2 primeiros anos da empresa, a gente via em jornal, em revista, empresas falando, blockchain disso, blockchain governo, blockchain fez isso, fez isso. Hoje esses caras não estão aí. Então, não antecipe etapa. Vou sair na revista para falar que eu tenho. Eles vão te cobrar. Daqui na primeira vez que você falou, beleza, vai ter um monte de like. LinkedIn, tudo, pô, legal. Aí depois na segunda palestra você vai falar de novo, cara, não, mas mostra aí. Mas mostra aí. Isso aconteceu muito. E a gente ficou 2 anos naquela salinha fazendo. O pessoal só foi conhecer a gente em 2020. A gente ganhou uma licitação no Marketplace na ETIC do Ceará, que era uma coisa muito grande, muito grande. E todo mundo, mas como é que foi? Como é que você conseguiu? Porque eu acreditava em mim e não nos outros. E você está falando outro ponto importante, você está falando que like não paga conta, né? Então, mais importante aí do que ter várias curtidas, vários comentários, é você ter essa base muito bem construída, né? Sedimentada, para aí sim, porque assim, muitas vezes os empreendedores colocam a cara ali, a tapa, daqui a pouco passa um ventinho e já derruba. E tem muitas âncoras no processo, né? Querendo levar as pessoas para baixo, te travando dentro do processo. E o que a gente precisa são de velas. São pessoas aí que impulsionam a gente para poder navegar. Você está comentando sobre pontos muito interessantes, viu? Credibilidade. Teve projeto que a gente trabalhou, a gente fez tudo, planejou e tal, e aí veio a empresa grande, mexeu e tudo, e tchau. Depois de 2 anos, eles estão voltando para a gente. Porque aquele conto de sereia, empresas de mais de 1.500 funcionários. Hoje a gente tem na nossa lista de revenda, Capgemini, a gigante francesa, a gente tem GIP, mais de 2.000 funcionários só no Brasil, a gente tem Cast, a gente tem grandes empresas que são revendas. Sonda, são revendas da nossa solução. No meio do caminho, claro que a gente fazia blockchain sob demanda. Aí a gente entendeu que o cliente não sabia o que era blockchain. Como que ele vai demandar? Opa, alerta, vamos mudar. Não está dando certo aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Então você vai... E humildade. Senta, estou com 47 anos. Há 2 anos atrás, sentei e falei, deixa eu ver o que é esse negócio de startup. Pitch, teoria de mudança, e não sei, totalmente alheio a isso. Sentei e comecei a Brasil Lab, Sebrae, inovativa, perdendo, eu falo, pô, a nossa solução é sensacional. Eu vejo coisa aqui que não chega aos pés e estou perdendo. Aí, em vez de ficar indignado, bravo e desistir, aonde eu estou perdendo? Aí você vai mudando o teu discurso. Aí eles não estão entendendo. Vamos mudar aqui. Então me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu gostei aí dessa tua ambição por querer conhecer mais, buscar essas tendências, essas tecnologias, conhecer mais. Inclusive, para quem está nos assistindo, nós estamos com QR Code em cima da tela de vocês aí. Vocês podem escanear esse QR Code, que são as soluções que o Sebrae possui, que vocês podem acessar, inclusive online, vários cursos e capacitações gratuitas. Mas você falou um pouquinho do Sebrae, você falou um pouquinho do Inovativo. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância desses programas para a empresa de vocês. A gente trabalhava com uma tecnologia nova. Muita gente receia, porque Bitcoin, Ethereum, moeda varia e não é confiável e tal. Então, como a gente traz isso para a área corporativa, que é onde a gente trabalha? Você não tinha muita abertura. Eu, aqui em Brasília, moro mais de 20 anos aqui, saí 5 anos para trabalhar no governo de São Paulo, mas voltei para cá. E até os amigos não recebiam. Blockchain, tenho amigos no TCU, que eu fiquei 8 meses para conseguir fazer minha primeira palestra. Teve gente que trabalhou comigo na década de 90 e não recebia. Eu podia xingar a mãe, mas não falava em blockchain. Por quê? O antecessor, o cara que foi lá falar de blockchain, eles falam, estava com a calça rasgada, de camiseta, falando que não ia precisar mais de auditoria para o público do TCU. Ou seja, vocês que estão me assistindo aqui, eu vou acabar com o emprego de vocês, porque a minha tecnologia é sensacional. Entenda o público, entenda o teu público. Veja para onde você vai vender. Você vai acabar com o emprego, vai vender para o dono da empresa, sei lá, mas não vai na plateia falar. Bom, é o que eu acho. Mas a gente tinha que ir. E
como é que você faz? Meu sócio brinca com as primeiras coisas que eu queria chamar a atenção da plateia, então eu colocava os caras divertidamente, então tinha o cara com raiva, aí tinha alegria, então eu falei, pô, trabalho com o governo, a nossa relação aí, começava assim, a nossa relação é 1 para N. Eu tenho uma relação com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui, com o secretário que veio. Aí eu vou participar de uma licitação, eu tenho que ir no Estado, pedir a certidão negativa de débitos, na Secretaria de, agora, Economia. Aí eu vou fazer uma participação na licitação da Educação. Eu pego um documento que o Estado me deu e entrego para o Estado. Eu pego numa mão e entrego para outra. Pô, por que vocês não se conversam? Vocês estão aí. Por que uma base não é integrada com a outra? Então isso torna a nossa vida um inferno. Em algumas prefeituras, você tem 8 documentos de identificação. Se você for na Secretaria de Trabalho, é a carteira de trabalho. Se for na de saúde, é o cartão SUS. Se for no Detran, é CNH. Se for na SSP, é o RG. Não faz sentido em pleno século 2022 você ainda tem que fazer isso. Então a gente vai melhorando. Como é que eu melhorava? Bancas, desafios. Conexões Startups Petrobras, Inovativa Brasil, tem o SciBiz da USP, o primeiro que eu fui destaque do... eu estava levantando, não aguentava mais fazer pitch, eu não gostava, porque esse negócio eu falo muito, esse negócio de falar em 3 minutos, 5 minutos, para mim é um inferno, eu gasto isso só para me apresentar. Então, era uma confusão. E eu lembro no SciBiz Conference da USP, tudo, não era um evento de tecnologia, era a interconexão entre a área de inovação e os acadêmicos. É o maior evento da América Latina. Aí eu falei, vou mudar aqui, vou fazer um negócio assim, 5 minutos. Eles dividiram em 6 categorias, aí você ia para uma sala com mais 20 pessoas e você fazia seu pitch. Eu falei, vou fazer um aqui 10 horas da noite. Eu falei, fazer aqui só para ver, tinha o cara diretor da Microsoft, o cara da AWS, o cara da Volks, o presidente da Camai, só gente bacana, Fleury, só o pessoal de inovação. Aí eu fiz o pitch lá e tal, um monte de gente saiu, um de cada sala. Falei, beleza, já fiz meu papel, conheci, eu pego muito contato, eu sou LinkedIn para mim, aí eu pego para depois falar com a pessoa, né? Eu vejo quem está ali, me aparecia um pouquinho, vou olha a dica aí, olha a dica. Eu vou falar com ele depois, né? É isso que eu queria apresentar, quero a oportunidade de apresentar a minha plataforma. Aí eu já estava indo lá, jantando, fui jantar e tal, aí de repente, dos 5 finalistas, aí pá! Na sala 3, GoLed, eu já estava desligando o computador, já tinha desligado até o negócio, você vai fazer o teu pitch? Daqui a pouco eu falei, não, peraí, eu não esperava. Ambiente controlado. Tinha coisa de nanotecnologia, tinha um cara lá que tinha uns negócios para tirar leite, para evitar mais. Eu agradeço. Contei causa. A aula tá longe. Obrigado. Mais uma salva de palmas, pessoal, para o Otávio. Muito obrigado. Vamos dar continuidade aqui.